Porque essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra que eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Eu tenho certeza que essa palavra vai vir assim, se encaixar na sua vida. Amém? Então não distraia, não fique pensando em amanhã, você tem boleto para pagar, amanhã é dia de pagar as contas, né? Conta de água, conta de luz, internet, quinto dia útil. Então, mas não se preocupe com isso. Volte seu coração para o Senhor. Não se distraia, não deixe ninguém te distrair. Israel, fica sentadinho, não fala com ninguém, tá, Israel? Isso, fica aqui dentro. Não deixa ele na portaria não, tá? Na porta, entra ali, fica ali. Arruma um lugar de honra para o Israel, que é meu convidado especial. Que ele gosta de ficar no ouvido e no outro, né? Falando, conversando. Isso. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Aí, conseguiram colocar, João Vitor? Eu pensei que você tinha falado que não tinha conseguido. O que fazer quando temos um espinho na carne? O que nós devemos fazer quando nós temos um espinho na carne? Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 a 9. Olha comigo, leia comigo. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, o grande homem de Deus. Você sabe que teve muitos apóstolos. Teve Pedro, nós vemos também Mateus. Quem mais? Tiago. Quem mais? Fala um da sua preferência. Bartolomeu, lembra de Bartolomeu? André. Tem vários apóstolos. Mas esse Paulo aqui, ele não faz parte nem dos 12. Mas Paulo, ele recebe uma graça especial de Deus, porque Paulo, você sabe que ele era perseguidor do povo de Deus. Era alguém que abominava crente, detestava crente. E ele achava que matar crente era agradar a Deus, né? Isso é o problema do cara, né? Achava que quando batia num crente, ele estava fazendo um favor para Deus. Não, tem que dar uma surra no crente para Deus ficar feliz comigo hoje. Era o que Paulo pensava. E Paulo, então, você conhece a história, ele se converte, tem um encontro poderoso com Jesus. Jesus fala para ele: olha, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por mim, por causa do meu evangelho. E ele é escolhido por Jesus para ser um grande pregador do evangelho. E outro dia eu falei para você onde Paulo pregou. Ele pregou em muitas nações, muitas cidades. Os transportes eram precários, era a pé, era a cavalo, era de navio que afundava. 3 vezes sofreu naufrágio. Então, e assim era a vida de Paulo. E se você ler aqui no capítulo 1, no versículo 1 do mesmo capítulo, vamos voltar para o versículo 1. Você vai ver que no momento da vida de Paulo, ele já está sendo muito usado por Deus. Então acontece algo na vida dele. Ele tem uma poderosa revelação. Essa revelação é tão poderosa. Sabe que você teve uma visão de uns anjos, apareceu para você no caminho, você estava indo para casa, de repente aparece 2 anjos ao seu redor e começa a conversar com você e começa a te mostrar coisas, ou você é conduzido a outra dimensão e começa a ver coisas poderosas. Aí você chega e fala assim: pastor Antônio, então eu queria falar um negócio, que é assim, ó, eu queria que você me desse uma orientação de como que a gente faz numa situação como essa, porque eu conheço uma pessoa, você tem coisa que você não quer, você não diz que é você, né, gente? Você fala que é um amigo seu. Então tem um amigo meu que é assim, aconteceu um negócio com ele, eu queria saber. Então olha o que Paulo diz, olha o que aconteceu. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões. No verso 1, né? 12:1, aí é 1. Tá, tudo bem. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele começa no verso 2. Conheço um homem em Cristo. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, fazia 14 anos que isso tinha acontecido. Sabe aquela coisa, presta atenção em mim, aquela coisa que aconteceu que você não quer falar logo, então você deixa para falar muito tempo depois, porque você foi segurado para não contar, que era tão glorioso que aconteceu. Eu lembro de um sonho que eu tive, que eu morri e fui para o céu. E o céu, eu estava indo para o céu num túnel, mas um túnel, uma velocidade imensa, assim de uns 500 por hora.
E quando, na medida que eu subi, eu comecei a ouvir uma música linda. Homem nenhum é capaz de compor uma música daquela. E aquela música alegrava o meu espírito. Eu passava a viver assim, noutra dimensão. E subindo. Aí eu lembrei da minha esposa, meu filho, só tinha um filho. E eu lembrei dele, eu falei, Senhor, mas eu não posso ir agora. De repente eu acordei. Falei, puxa vida, por que eu acordei? Né? Devia ter ido para o céu. Glória a Deus. E é glorioso. Agora imagina o que Paulo recebeu. Agora ele fala assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Irmãos, o camarada foi ao terceiro céu. Que coisa maravilhosa. Deve ser. Aí não me pergunte, pastor, eu quero uma resposta aí. Primeiro, segundo, terceiro céu, como que é esse negócio aí? Eu não sei explicar, né? Eu não fui lá ainda. E Paulo não disse como que é. Então não vou dizer, mas é algo glorioso. Amém? Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei explicar. Paulo então deveria estar no momento assim, a sós com Deus. Ele não sabe se saiu, se ele subiu com o corpo ou só o espírito dele. Eu não sei, né? Aí o verso 3, João Vitor. Eu sei que esse homem, aí ele repete, reforça e diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Eu nem sei sabia se havia essa palavra. Indizíveis, ou seja, você já tentou explicar alguma coisa que você não consegue? É tão assim forte que você se embola com as palavras. Mais ou menos isso. Então ele, coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. É coisa gloriosa demais, né, irmão Luiz? Se eu for falar para o irmão, ele não vai compreender. É glorioso demais. É glorioso demais. Próximo. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Então, na verdade, Paulo está falando de si mesmo, né? Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, aí você recebe a revelação. Por isso que é bom você ler a Bíblia toda, não só um versículo. Você nunca só lê só um versículo e tira conclusões, porque não pode. Um texto sem o contexto é um pretexto. Então você nunca vai lá, quero que Deus fale comigo. Aí você vai lá e lê um versículo, Deus falou. Não, você tem que trazer a palavra para dentro de você, tem que ruminar a palavra, tem que trazer a palavra para o seu coração, porque é assim que Deus fala com você, não é só com versículo. E ele diz, então aqui no verso 7, você começa a perceber que a explicação, não é nem revelação, é explicação. Ele diz, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, então aqui ele diz que é ele mesmo. Aí ele fala, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele explica que ele fala desse espinho aqui, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E ele diz, 3 vezes eu orei ao Senhor, que tirasse de mim. Mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei. Aí, aqui, só até aqui. Minha pessoa. Vamos continuar. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus, o poder de Cristo, repouse em mim. Amém, irmãos? Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa palavra, Senhor, e nós colocamos no nosso coração diante da sua santidade, da sua grandeza, e pedimos, Senhor, e todos nós pedimos, porque sei que cada um se identificará com essa palavra. Eu sei que essa palavra o Senhor enviou para falar conosco, para nos posicionar no Senhor. Então eu te peço que o Senhor traga a revelação, que teu Espírito me use. Pai, diante de Deus nós oramos agora e pedimos, Senhor, fala conosco. Ministre nosso coração, Pai, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Então, preste atenção. Eu quero que você entenda aqui que tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na sua vida, isso deve servir para transformar você. Amém? Para transformar a sua vida. É assim que você deve entender. O que acontece não é para te destruir. A permissão de Deus não é essa, é para te transformar. E transformar como? Qual é o objetivo final de Deus? É te transformar e tornar você parecido com Jesus. Amém, irmãos? Tornar você parecido com Jesus. Então Paulo diz assim, olha, esse grande homem de Deus, ele diz que foi-lhe dado um espinho na carne. Um espinho na carne. E o que é um espinho na carne, irmãos? Que é uma linguagem, né, ilustrativa, né, que Paulo usa, mas tem um significado. O que Paulo está dizendo? Qual o significado? Ele diz, foi-me dado um espinho na carne. É algo que dói e algo que incomoda. Algo que dói e incomoda. Então aqui nós já podemos ter uma ideia. Que eu creio que todos nós temos, em algum momento, um espinho na nossa carne. Amém? Glória a Deus. A palavra grega é um pedaço de madeira na carne, uma grande farpa na carne. É um motivo de discussão entre os estudiosos, né, para querendo saber o que seria isso. Porque Paulo não fala o que é o espinho na carne. Ele não diz o que é, ele não explica o que é, né? Então alguns supõem. Então eu cheguei mais cedo, parei ali, ministrando aqui, eu digo, deixa eu pesquisar algumas coisas sobre o espinho na carne. Elas me chegaram ali, diaconia, sempre incomoda, um entra, outro sai, mas deu para é brincadeira. É que nós não temos um lugar para eles ainda. No novo prédio nós vamos ter, em nome de Jesus. Amém? Aí eu fui ler, fui estudar. Então alguns estudiosos dizem o seguinte, que poderia ser uma depressão. Aí eu li um estudo lá, o irmão falou, alguns estudiosos dizem que pode ser uma depressão, mas ele mostra, através mesmo das palavras que Paulo falou, que não seria uma depressão. Mas poderia ser, não poderia? Filho de Deus pode ficar deprimido um dia? Ou um tempo na sua vida? Ou, sei lá, uns meses? Eu já fiquei uns 2 meses deprimido, há muito tempo atrás. E um dia eu vou contar um testemunho aqui, inédito. Amém? Pode acontecer, mas mesmo estudioso lá, o pastor falando lá, falou, mas eu acho que não é por causa disso. Outros dizem que poderia ser uma tentação. Paulo passou por tentações, porque Jesus também foi tentado. Poderia ser uma tentação. Outros dizem que, chega a dizer que o espinho na carne de Paulo era um problema na vista. Ele era meio cego, ele tinha perdido uma parte da visão. É tudo isso, irmão, não é que a pessoa acha. Tem uma base bíblica. Vamos lá, abre lá em 2 Coríntios 11 e 23. Porque Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja e ele está elogiando o amor daqueles irmãos por ele, dizendo assim, esses irmãos me amam demais. Eles são servos de Cristo, eu coloquei o versículo errado. 2 Coríntios 11, 23. Tá, não é esse não. Mas vamos lá. O que Paulo diz para aqueles irmãos? Olha, esses irmãos me amam tanto. Se alguém puder achar rapidinho aí a gente coloca lá. O Jefferson é bom nisso, né? Ele vai lá e tal. O outro irmão puder fazer isso. Ele diz assim, olha, esses irmãos me amam tanto, que eu vi que se eles pudessem, eles arrancariam os próprios olhos e me dariam os olhos deles. Então esse versículo aqui, né, dá a entender. Aí nós vamos lá para outro, João Vitor, já joga lá, Gálatas 6 e 11, 4 e 15, Gálatas 4 e 15. Porque ele diz assim,
É... Ah, esse é o que você falou? Ah, não, tá certo, tá certo. Eu que passei errado. Era outra coisa que eu queria falar com aquele versículo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos para dar para mim esses olhos. Né? Então, essa expressão, alguns estudiosos acham que realmente Paulo tinha um problema na vista. Ele tinha um problema na vista. Aí vamos lá, ainda em Gálatas 6:11. É outra referência, os irmãos estão comigo? Estão acompanhando? Que dá a entender que Paulo tinha um problema na vista. Ele diz, veja com que grandes letras estou escrevendo a vocês do meu próprio punho. Eu escrevo. Então eu lembro que antes de usar óculos, eu comecei a fazer meus esboços e a letra foi crescendo. E aí alguém chegava e dizia, mas por que a letra desse tamanho? Porque eu não enxergo. Eu preciso de ter letras grandes. Então Paulo, eu estou escrevendo vocês com grandes letras. Então também dando a entender que ele tinha um problema na vista. Os irmãos estão comigo? Alguns também dizem que Paulo tinha um defeito físico ou um problema físico, né? Então os grandes homens de Deus, né? Os historiadores, os grandes homens de Deus dos primeiros séculos, presta atenção, eles diziam que como você imagina Paulo, irmãos? Como você imagina Paulo? O grande, a gente sempre fala o grande Paulo. Como que você imagina ele? Como você imagina? Tem um filme de Paulo o Apóstolo, né? Cara alto, barbudo. Não, os antigos, os escritores antigos, olha como que ele colocava Paulo. Que Paulo era baixo, bem baixinho, careca, pernas tortas, as sobrancelhas bem pontudas aqui, ó, e o nariz bem grande assim. Era um ser bem estranho. O nariz bem pontiagudo. Só que mais baixo. Brincadeira. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque essas coisas são coisas que às vezes elas trazem incômodo para você. É uma aparência física, é um defeito físico, é um acidente que você sofreu, de repente, sei lá, perdeu um membro do corpo, alguma coisa aconteceu com a sua vida. Amém? Enfim, era algo que Paulo queria se livrar daquilo. Era um espinho na carne, né? Agora, a pergunta é, presta atenção, irmãos. A pergunta é, por que não ficou claro? Por que Paulo não deixou claro? Porque o que era realmente o espinho na carne dele? Por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas coisas que estão na palavra de Deus é para você se identificar. Amém? Os irmãos estão comigo? Muitas coisas que acontecem na Bíblia é para você se identificar. É para você se identificar. Então não fica claro que é tal coisa. Porque todos nós, irmãos, lutamos com o espinho na carne, na nossa vida. Todos nós temos algo que incomoda a nossa vida, seja na nossa família. O João Vitor, cadê o João Vitor? O espinho na carne. Que por muitos anos afrontou ele. Parou tudo lá. Maravilha, obrigado. O Espírito está fluindo aqui. Pode cortar lá, mas está aqui. Os pais dele sofreram. Era um espinho na carne. Porque eu sei que muitas vezes o pastor João e a pastora Rita estavam orando, Senhor e tal. E aí vinha perguntas, questionamentos. Por quê? Por quê, Senhor? Então é o espinho na carne, é aquilo que você não consegue ter uma resposta. Eu já orei. Eu já pedi. Mas parece que não acontece. E qual que é a revelação aqui? É que mesmo você tendo um espinho na carne, o seu exemplo é Paulo. Porque Paulo, ele entregou a vida por Jesus e ele continuou firme na carreira, apesar do espinho na carne. Amém, irmãos? Às vezes é uma
uma pressão que não controla, que não consegue controlar. Às vezes é a situação financeira que parece que não entra no eixo. Às vezes é um problema lá na família, alguém que não se converte, tanta coisa, né? Um problema com dinheiro que você não consegue, parece que você não, né? Às vezes uma depressão que vem assim, de repente aparece na sua vida e você, meu Deus, o que é isso? Sou teu filho, né? Às vezes é o seu temperamento muito, muito forte. Você tenta controlar, tenta fazer tudo. Daqui a pouco uma palavra, você bagunça tudo o negócio e vira aquela coisa, e vira aquele negócio assim do avesso, vira aquela tormenta na família, Meu Deus, é um espinho na sua carne, irmão. Né? Às vezes é uma tentação, como poderia ter sido o caso de Paulo. Um vício em alguém da família. Né? E como lidar com isso? A questão é essa: como lidar com isso? Como lidar com isso? Sabe, irmãos, o versículo, não vai aparecer mais lá, né? Esqueci. Mas Paulo diz que foi-me posto um espinho na carne, algo que foi colocado. Não foi por Deus. Não foi por Deus. Mas teve o quê? Uma permissão de Deus. Que Deus não é poderoso? Deus não pode fazer o que Ele quiser? Ele pode. A Bíblia diz que Ele abre porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre. Ele não é poderoso? E o diabo coloca. E o diabo coloca algo no filho dele, mas não foi qualquer filho. Quem foi o camarada? Paulo. E Deus permite. Então eu tenho clareza de dizer para você que tem coisa na sua vida que é ruim, mas Deus está permitindo. É forte. Deus está permitindo. Sabe por quê? Posso falar? Porque Deus está transformando a sua vida. E Deus usa esse espinho. Fala para o seu vizinho aí, irmão. Deus vai usar o espinho para te levar para outro nível. Para você crer nisso? De verdade? Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 2, assim: irmãos, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por provações. Agora você percebe que a gente não entendeu a coisa. Porque quando você está passando provação, o que você faz? Você fica arrasado. Eu me incluo nisso. A gente fica arrasado, fica cabisbaixo, não vou para a igreja, eu sirvo a Deus há tanto tempo, o que está acontecendo na minha vida? Mas o que a palavra está dizendo? Considerem motivo de grande alegria quando vocês forem provados. O evangelho é um negócio meio doido, meio fora da curva, né? É diferente o negócio aqui. Porque vocês sabem que a prova da sua fé, estou lendo Tiago capítulo 1, verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a sua fé está sendo provada e vai produzir algo poderoso, vai produzir perseverança. Porque a perseverança de vocês deve ser completa. Você tem que permanecer, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E isso é um trabalhar de Deus na vida do crente. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Aí Tiago diz assim: agora se alguém de vocês não entendeu essas coisas, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar sabedoria para vocês. Aí ele diz: se alguém tem a mente dividida e é instável em tudo que faz, aí é um problema. Eu quero ler um versículo aqui que fala do ouro, ainda no capítulo 1, eu acho,
que assim como o ouro é provado no fogo, e ele fica melhor. Alguém puder me ajudar aí? Tiago capítulo 1 ainda. Porque o ouro, quem sabe a diferença do ouro de um para o outro? O ouro a qualidade do ouro é medida como? 18 quilates. Quantos quilates tem mais? 20 quilates. Acho que 22, né? Eu não sei, mas existe uma classificação de pureza. E o que é certo é que quanto mais o ouro fica no fogo, mais ele se torna melhor, a qualidade aumenta, mais ele tem valor. Deixa eu falar, quanto maior a provação, mais você vai ter valor. Amém? Nós somos aperfeiçoados. Não somos aperfeiçoados sem provação. Amém? Eu estava ouvindo sobre um pastor. Você não vai lembrar do nome desse pastor. Mas quem já ouviu falar no nome, num livro, acho que é o livro que vendeu mais, o livro evangélico que vendeu mais. Ele fez esse livro e daqui a pouco tempo ele se assustou. Porque a conta dele começou 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Começou, cresceu e explodiu. Ganhou dinheiro assim, absurdo. Um pastor americano começou a igreja em 1980, chamado Rick Warren. Ele, a pronúncia eu sei que em inglês não é bem assim. Mas o nome do livro é Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Eu aconselho vocês esse livro. Só que você comprou esse livro, eu não sei se são 30 capítulos, Luciano? Ou é 40? É 42 capítulos. Então quando ele começa, você fala, você vai aprender o que é uma vida com propósito. O primeiro propósito é que você vai ler esse livro em 42 dias. Um capítulo por dia. Porque se você quer ter uma vida com propósito, então você tem que... Mas não é disso que eu vou falar. Mas esse homem, a igreja dele, a congregação dele, é 18 mil pessoas lá nos Estados Unidos. Os irmãos estão comigo? Eu vejo inquietação, não conversa. Quero abençoar a sua vida hoje com essa palavra. Amém? Não ouço vozes. A igreja dele, 18 mil pessoas. Esse camarada, ele é chamado para orar nas posses dos presidentes dos Estados Unidos. Você tem uma ideia do nível dele? Só que esse irmão, ele tem um problema. Ele aposentou ano passado, passou para outro pastor, ele tem 70 anos, eu acho. Ele tem um problema. Quando ele fica nervoso ou tenso, ele desmaia. E os médicos dizem que tudo bem, é só colocar ele lá, esperar, depois volta. Só que o problema é que ele prega para multidões, e às vezes ele é convidado para lugares, e quando ele vai pregar, ele fica tenso, e fica nervoso. E o que ele fez? Precisa resolver isso. Mas eu estou pregando aqui e tal, desmaio. Você vê, arruma outra aí. Pois é isso que ele fez. Sempre que ele vai pregar, ele arrumou o reserva. O pastor reserva, ele dá o esboço. Eu chamo aqui, ó, pastor Evandro, vem cá. Estuda o esboço, fica lá no canto. Na hora que eu desmaiar, você vem. Entendeu? Foi isso que ele fez. Irmãos, pensa numa situação dessa. Pensa. Mas sabe o que esse homem fez? Continuou pregando. Porque não importa, irmãos, o espinho. O que importa é o que você vai fazer com o espinho. Não importa a dificuldade que você tem. Então o diabo pegou muita gente que tem espinho na carne e falou, esfregou na cara, você tem espinho na carne, você não presta para isso não, você não serve para isso não, você não tem condições para isso, olha o que você tem, olha o seu problema, olha a sua situação, o que é isso? Aí você é mesmo, desiste, joga a toalha. Não, sabe, ele seguiu em frente, apesar do espinho na carne. Seguiu em frente. Porque todos nós temos um espinho na carne. Fala para o seu vizinho. Eu tenho, você tem. Tenho certeza que você tem também. Não é igual, amém, irmãos? Não é igual. Não é igual. É uma fraqueza. É um dilema. É uma vergonha. É uma
dificuldade na sua vida. Então a questão não é se você tem ou não tem. A questão é como você vai lidar com o espinho. Então ele levava um pastor reserva, auxiliar, e ficava lá. Na hora que ele desmaiava, o reserva vinha e assumia. E continuava a pregação. Isso é maravilhoso, né? A atitude desse irmão. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Aí Paulo diz o seguinte: foi-me dado um espinho na carne e eu orei 3 vezes ao Senhor. 3 vezes aqui não significa que foi exatamente 3 vezes. Porque Jesus no Getsêmani também, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, o 3 aqui significa algo insistente. Ele orou várias vezes ao Senhor. Jesus também orou. Até que Deus respondeu. Até que Deus respondeu. É bom quando Deus responde, sim ou não? Mas tem coisa que Deus não... Ele vai te ouvir e vai te responder, mas não vai te atender. Estava falando com a minha esposa ontem que Elias foi um cara que orou para morrer. Lembra disso? Senhor, tira a minha vida. Você já fez essa oração? Não. Quer orar hoje para isso? Não. Ficou calado é porque consente. Você quer orar para morrer? Não, né? Deus está amarrado, pastor. Mas Elias orou para morrer. Senhor, tira a minha vida. E Deus respondeu. Porque tem coisa na hora da aflição, Deus não responder, que Ele sabe que você é falho, que você tem espinho na carne. E Ele, não vou tirar, não vai matar você não, né? Interessante que Deus nunca respondeu a oração de Elias, porque Elias nunca morreu. Ele foi tomado vivo para o céu. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso demais. Amém, irmãos? Então, Paulo, Deus responde e diz: sim, filho, o que é que você quer? E ele fala: então, Senhor, tira esse espinho na carne. Deus respondeu para ele: vou tirar não. Minha neta aprendeu a linguagem, é meio feia, mas é engraçada, né? Ela tem 3 anos só, fazer 4 ainda. Ela estava, sabe aquela respostazinha bem rebeldezinha? Fala: Eloá, vamos almoçar. Ela fala: almoçar nada. Vem comer. Não, comer ela diz sim. Comer ela sempre diz sim, né? A única coisa que ela diz sim para tudo. A criança que já comeu 11 coxinhas de galinha não é qualquer criança não. A criança é forte. Mas e foi o que Deus falou para Paulo. Disse: não vou tirar não. Eu não vou tirar esse espinho na carne. Irmãos, Deus, Ele tem assim um senso de humor maravilhoso, né? Você está orando, chorando, dizendo: Deus, não aguento mais isso. Deus falou: vai continuar assim. Eu não vou tirar isso. Eu vou te dar a graça. A minha graça te basta. O que Deus estava dizendo? Eu não vou tirar as cobras da sua vida, mas eu vou te dar o antídoto para os venenos. Daniel, o que Deus fez? Ele o que aconteceu e ele diz: Daniel, você está aí? Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Deixa eu falar, você pode passar na aflição que for, mas se você estiver com o Senhor, o leão não vai te comer. Amém? Você não vai perecer. Você não vai perecer. Os irmãos estão comigo? Então quando Paulo... Então isso é a graça é para você suportar qualquer circunstância da sua vida. Qualquer circunstância que for, qualquer notícia que for, qualquer situação embaraçosa que aparecer, o Senhor está dizendo: eu vou dar graça e você vai suportar. Então você vai ver nas cartas de Paulo, tudo que Paulo fala, ele começa com graça, a graça e a paz. E quando ele termina, ele fala que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Porque ele entende a importância da graça de Deus na vida dele.
A vontade de Deus, irmão, presta atenção. A vontade de Deus nunca vai te levar a um lugar que a graça não te sustente. Irmãos, estão comigo? A vontade de Deus nunca vai te levar a um lugar que a graça não te sustente. Então, enquanto eu estou pregando aqui, você lembrou de um espinho na carne? Pode até falar, lembrei, pastor. Levanta a mão um pouquinho, né, para o pessoal não se escandalizar, né? Lembrei. Lembrou, irmão Luiz? Tem espinho na carne? Oh, Jesus. Quantos espinhos, né? Você tem espinho na carne? Se você não tem, glória a Deus. Depois fica um pouquinho depois do culto para ensinar para a gente como é que é esse negócio de viver sem ter um espinho na carne, né? Nem vou pedir para você levantar a mão. Você tem um espinho na carne. Qual deve ser a sua oração? Você entendeu que o espinho na carne é para te fortalecer? Sim ou não? É para te transformar. Porque quando você está sem espinho, você quase não ora, mas com espinho na carne você ora mais. Ora ou não ora? Busca mais, chora mais. Oh, Senhor, meu pai está doente. Não ora mais? Não ora mais, gente? Meu papai está doente. Senhor, eu vou orar até o Senhor fazer a obra. Minha mãe está doente. Não é assim? Não é que é. Aí ora mais. E porque às vezes Deus cria situações, permite situações para a gente orar mais, para a gente estar mais perto dele. Os irmãos estão comigo? Bem, eu quero terminar logo essa palavra. Então qual deve ser a sua oração? Pedir para Deus um caminho mais fácil? Não, você deve pedir para Deus pés mais resistentes. Amém? Porque é muito. Às vezes a gente gosta de negócio mais fácil, né, irmãos? Ah, Senhor, tem tantas pedras, tira as pedras do meu caminho. A pessoa, uma oração dessa, né? Tira as pedras do meu caminho, Senhor, esses buracos, não aguento mais. Não, a sua oração, Senhor, me dá pés mais resistentes. Você vai pedir cargas mais leves para Deus? Não, costas mais fortes para suportar. Amém, irmãos? Costas mais fortes para você suportar a caminhada. Aleluia. Então a Bíblia diz que Paulo orou insistentemente. Então outra coisa é que você não seja passivo. Não, eu tenho esse espinho aqui, mas esse espinho deixa aí, eu me acomodo. O João Vitor falou, tinha me acostumado, né? Estava me acostumando com o negócio, com isso. Não, Paulo orou, ele não se acostumou. Então você segue em frente, você segue trabalhando, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, mas você segue orando. Senhor, faça a sua obra na minha vida. Ele ora insistentemente. Ele derramou o coração. Por que eu estou falando isso? Porque muitos desistem de orar. Porque muitos decidem até se afastar de Deus. Não, Deus não mudou a minha vida. Ele não entende que os espinhos são testes na vida dele. Amém? E às vezes o diabo usa os espinhos para trazer condenação. Está vendo? Diz que é crente. E olha como é que está a sua situação. Olha o seu filho como é que está. Olha o teu casamento como é que está. Olha a sua vida financeira como é que está. Olha isso, olha aquilo. Então o diabo pega os espinhos para trazer a condenação para você. Mas ele fez isso com Jesus. Você sabe voar? Sabia que Jesus, ele perguntou para Jesus, você sabe voar? Se você é filho de Deus, voa daqui, pula daqui, né? Então o diabo sempre vai pegar os espinhos para trazer condenação para você. Mas sabe, Paulo fala aqui nessa passagem, o poder, sabe, Jesus disse nas bem-aventuranças, ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito? As pessoas que sabem que têm fraquezas. Porque só um humilde sabe que tem fraqueza. Irmãos, orgulhoso é o cara, é a pior pessoa que existe, assim, porque a Bíblia diz que Deus resiste. Hoje eu fiz muito teatro com o Jean, né? Eu prometo, falaram que eu quase te quebrei lá na parede, vem cá. Por favor, mais um. Sobe aqui, esse é bom, tem que fazer aqui em cima. Aleluia. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Então se você é uma pessoa que tem, eu não gosto, eu não peço perdão, não. Sabe, uma pessoa que, sabe o que Deus faz? Vem cá, Jean, vem, tenta vir para cá, tenta vir. Obrigado, Jean, você é pesado.
Você se vingou de mim hoje. Cansei. O almoço, churrasco? Então foi. Obrigado, Jean. Deus resiste. Ele resiste ao orgulhoso. Ele põe a mão no seu peito e diz: você não vai passar daqui. Você não vai. Entendeu? Ele resiste. E você quer resistir. Obrigado, Jean. Agora sim. Você quer, sabe? Porque tem uma... Sabe? Então, humilde é aquele que sabe que o que ele tem e o que ele pode, o que ele faz, não é dele mesmo, vem do Senhor. Isso é humildade. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele sendo não só rei, Senhor, criador de tudo, ele vem se torna homem, se torna servo, morre numa cruz. Eu gosto de Filipenses capítulo 2 porque ela dá um relato tremendo da humildade de Jesus. Ele, sendo em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e a forma de homem, e tendo se tornado homem, agora assume a forma de servo e morre numa cruz. Humildade. Então, a humildade é quando você reconhece. É quando você reconhece. E quando Deus está falando com Paulo, Paulo fala: Paulo, eu vou te dar graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe a sua fraqueza? Se encaixa perfeitamente com o poder de Deus. Amém? Aleluia. Então, se você reconhece a sua fraqueza, aí você vai ser forte. Porque a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: diga o forte. Agora você não... Presta atenção, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Você não pode chegar diante das pessoas e dizer: oh, irmão, a gente é fraquinho. O pastor João chega para a irmã: a gente é fraquinho, viu? Oh, todo dia, né? A gente é fraco, a gente é fraco, a gente é fraco, né? Nós somos fracos. Não. Você não chega dizendo para as pessoas que você é fraco. Você não chega para as pessoas contando a sua fraqueza. A sua fraqueza você conta para o Senhor. Amém? Aí Ele te reveste, aí você vem e as pessoas acham que você é forte. Mas diga sempre o fraco: eu sou forte. Por quê? Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza e torna você forte. Amém? Você entendeu? Tem um irmão pregando e mandaram um vídeo para mim. Ele falou: meia hora eu não entendi nada, não entendi um minuto. Mas você sabe que tem crente que é a galinha de Angola, né? Estou fraco, né? Falar para as pessoas, né? Você sabe que tem uma história que eu conto, que é repetida sempre, né? Mas é boa. É que um culto como esse aqui, aí uma pessoa se manifesta, o demônio manifesta na vida de uma pessoa. E os irmãos foram para cima e falaram: vai sair em nome de Jesus. Ele falou: eu vou sair, mas eu vou entrar no crente mais fraco dessa igreja. A irmãzinha lá no fundo gritou: em mim não, Satanás, né? Que ela achava que era nela. Então, digo: fraco eu sou é forte. Amém? Glória a Deus. Você sabe o que o espinho na carne faz com você? Você sabe o que o espinho na carne faz com você? Ele te faz lembrar da necessidade de compreender o irmão. Quando o irmão chega e fala: ô irmão, estou com problema, assim, você não fala: mas você está assim por causa disso. O espinho na carne, ele faz você se identificar com a fraqueza, com o erro do outro. Você não julga, não aponta o dedo, sabe? Você é alguém que se identifica. Tem até uma palavra lá que eu esqueci. Você se sensibiliza, se coloca no lugar do outro, como é que é? Se compadece, mas é outra palavra, mas tudo bem, se compadece. Então nos torna menos condenador, né? Sabe o que eu quero dizer para você? Uma revelação poderosa é que Jesus morreu e na sua cabeça, sabe que tinha uma coroa, sabe de quê? De espinho. Para dizer para você que os espinhos não vão barrar você. Ele tinha espinhos na cabeça cravados. A gente pensa que eram os espinhos iam fazendo cócega na cabeça dele. Não, os espinhos eram tão duros que pareciam pregos. Então, é provado cientificamente que aqueles espinhos penetraram o cérebro dele e em determinado momento criaram confusão na mente dele, porque ele estava
cravado no cérebro dele, pressionados. Eles apertavam, tinha um tipo de uma pressão que eles apertavam e os espinhos iam penetrando. Sabe, para dizer, sabe o que, irmãos? Primeiro, que toda maldição foi quebrada. Porque quando o homem pecou, Deus falou assim: olha, na terra vai nascer também espinhos, espinheiros. Então tem espinheiro, mas sabe, o Senhor já levou sobre si toda a condenação, toda a maldição. E Ele está dizendo com isso que você vai vencer os espinhos na sua vida, que você vai chegar lá, que você vai alcançar o propósito na sua vida. Amém? E os espinhos são bons porque os espinhos fazem o que as flores não fazem. Às vezes nós queremos só flores, mas as flores são boas, mas os espinhos vão fazer o que as flores não conseguem fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Estão comigo? Aí, por último, quero contar duas histórias. Uma é de Lutero. Martinho Lutero foi o grande reformador da igreja, né? 1500 e pouco. E ele, depois de 10 anos depois que ele, né, causa aquela revolução no evangelho, e ele traz a mensagem essa mensagem da graça de Deus, né, de que nós somos salvos pela graça por meio da fé, porque é o evangelho de Cristo, né? E então Lutero, ele é um personagem muito importante na história. Agora, o que aconteceu? 10 anos depois, Lutero passou por uma crise muito grande e entrou em depressão. Passou mais um tempo, veio uma pandemia, uma peste naquela cidade e matou muita gente. Inclusive um filho dele quase morreu. Quase morreu. Pense, a casa dele se transformou no hospital, seus familiares e os amigos dele morreram. E foi diante dessa grande angústia que nasceu o melhor louvor de Lutero, que é Castelo Forte é o nosso Deus. Deixa eu falar, nas maiores angústias que você vai experimentar a fortaleza no Senhor. É diante das maiores lutas na sua vida que você vai experimentar a grandeza de Deus, os milagres de Deus na sua vida. Então não permita que os espinhos se coloquem para distante do Senhor. Saiba usar os espinhos ao seu favor. Fique de pé em nome de Jesus. Não converse, olhe para cá. Amém, amém, amém. A última história, os irmãos podem apagar a luz para a gente orar um pouco, se puder, pode apagar um pouquinho. Última história para falar para você, pressão. Sabe o irmão Rick Warren, que eu falei agora, da vida com propósito? Porque tem coisas, irmãos, que com grandes homens de Deus a gente não sabe por que acontece tal coisa com esses homens. Porque acontece com ele e acontece comigo e com você. Você fica questionando, por que Deus permitiu? Por que acontece tal coisa? Então esse pastor, muito conhecido, homem de Deus mesmo. Esse pastor, quando o filho dele tinha 7 anos, o filho mais novo dele tinha 7 anos, foi diagnosticado com depressão. Depressão. E esse menino cresce, só que é um menino de Deus. Menino de Deus. Ele cita o filho dele com um coração sensível ao Senhor, mas com a mente, com muitos conflitos na mente dele. E esse menino cresce, torna um homem, estuda, tal, mas continua com os mesmos. Evangeliza, ganha muitas vidas, mas ele tinha muitos conflitos na vida dele. E um dia eles passam juntos um dia inteiro. O filho dele vai para casa, pega o carro, vai para casa. Isso em 2013, faz 10 anos. E passou 24 horas, não recebeu notícia mais do filho. Ele despediu da família e foi para casa. Ele morava sozinho. E no outro dia, 24 horas depois, ninguém consegue falar com ele. Ele vai lá com a esposa, pastor Rick Warren. E quando ele chega lá, ele bate na porta, não tinha chave, ninguém abre, chama a polícia, eles ficam na garagem. E ele fala que a polícia chega, arromba a porta e entra. E o filho dele havia se suicidado. Eu fico pensando, ele falou que por 4 meses, ele disse que ficou ali na garagem, abraçado com a sua esposa, por muito tempo, chorando. E vendo o filho dele ser levado, retirado do seu corpo ali, para casa, para o IML, né? Saindo da casa. E ele falou por 4 meses, ele não pregou a palavra,
Ficou só ele, Deus e a sua esposa. Então, deixa eu falar, homens de Deus, pessoas de Deus também passam por espinhos como esse. 4 meses depois ele se levanta e continua a obra do Evangelho chamado. E ele, aí sabe o que ele fez? Agora eu vou me dedicar mais ainda pelo Evangelho. E agora eu vou trabalhar também com os deficientes mentais. Pessoas que têm problemas. Então eu vou investir nessas vidas. Ele tem um ministério no mundo inteiro. Então, irmãos, não é a questão que você vai fazer com espinho na carne. Não estão entendendo? Eu quero que você saiba que todos nós temos espinho na carne. A igreja é isso, pessoas imperfeitas, chamados, salvos, que vão morar no céu, mas nessa terra tem dificuldades, tem espinhos na sua carne. Os irmãos estão comigo? Amém, irmãos? Nós vamos ceiar agora. Mas antes de ceiar, quero chamar os irmãos já aqui. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Você vai pôr a mão agora no seu coração. Você não vai fazer barulho. Esse vai ser o momento entre você e o Senhor, amém? Porque você sabe o espinho na carne. Você sabe onde você precisa ser tocado. Você está me ouvindo? Está comigo? Não está comigo? Está dando para ouvir? Consegue ouvir? Você sabe onde precisa ser tocado. Então não deixe de orar para que o Senhor tire o espinho na carne. Agora, se o Senhor disser assim, olha, Ele vai continuar e eu vou te dar mais graça, glória a Deus, porque você vai crescer mais ainda. Você cresce mais com o espinho do que sem o espinho. É um negócio esquisito, né? Mas você cresce mais com o espinho do que sem o espinho. E Deus está te dando habilidades para você lidar com as situações. Talvez seu espinho é quando você olha para a sua família e você vê coisas desajustadas. Seu espinho que mexe. O espinho geralmente é aquilo que incomoda você. Aquilo que traz um incômodo. Puxa vida, Paulo está incomodado, ele ora insistentemente, diz Deus. Mas Deus fala, eu vou te dar mais graça, Paulo. Eu não vou tirar o espinho, eu vou te dar mais graça. Irmãos, Deus sabe o que faz na sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem o melhor para você. Então nesse minuto agora você põe a mão no seu coração e ora baixinho e fala só você e o Senhor. E você fala com o Senhor sobre esse espinho. Mas você toma uma decisão hoje. Eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou seguir em frente, eu vou olhar para o alvo, eu vou olhar para Jesus e seguir em frente, andando em vitória, apesar dos espinhos, apesar das minhas debilidades, apesar dos incômodos. Amém? Você pode orar? Pode orar. Amém? Pode orar. Glória a Deus. Ora bem agora, amém? E eu quero orar agora. Estenda suas mãos para cá. Consagre agora o pão e o vinho. Senhor, amém, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora o pão e o vinho. Encerramos esse jejum, Senhor, nesse domingo.